Hoje eu converso com o historiador Felipe Magalhães, autor do livro Ganhou Leva, que fala um pouco sobre a origem do jogo do bicho na cidade do Rio de Janeiro. E é por isso que essa entrevista acontece no Jardim Zoológico da cidade, lugar onde tudo começou. Não é mesmo, Felipe? Sim, começou no Jardim Zoológico, mas não nesse Jardim Zoológico. E Vila Isabel acabou sendo o espaço escolhido porque era o bairro que foi construído pelo Barão de Drummond e para sua companhia. E a gente pode dizer que Vila Isabel foi o primeiro bairro planejado da cidade do Rio de Janeiro. E o Jardim Zoológico faz parte desse empreendimento. O Barão de Drummond fazia investimentos na Bolsa de Alimentos, foi enriquecendo e virou um grande empresário. E era uma cidade sedenta por diversões, por jogos, por entretenimento, não era isso também? Aí a cidade do Rio de Janeiro passa a ter vários divertimentos, das mais variadas possibilidades. Tinha a tourada, a corrida de cavalo, estamos falando ainda de um tempo pré-futebol. A última década do século XIX e a primeira do século XX, esse é um período em que o Rio de Janeiro começa a ter um grande número de divertimentos. E são jogos com aposta ou sem aposta, são os teatros, são os cinemas. E como é que surge o jogo do bicho? Bom, o jogo do bicho ele é uma necessidade econômica de manutenção do Jardim Zoológico. E com mais uma atração para o Jardim Zoológico, o Barão de Drummond pensou numa atração, que foi vincular o preço, o ticket de entrada no Jardim Zoológico a um sorteio. Então o Barão de Drummond adapta essa ideia. Só que acho que ele não esperava que pudesse fazer tanto sucesso, porque rapidamente o Jardim Zoológico ele começa a ser invadido pelas pessoas querendo ver os animais, mas querendo concorrer ao prêmio de 20 mil réis. Só que uma semana depois, o que faz o Barão de Drummond? Ele abre um escritório na Rua do Ouvidor. Qual era a função desse escritório? Vender tickets para o Jardim Zoológico. Ou seja, as pessoas compravam os tickets na Rua do Ouvidor e ficavam esperando o resultado do Jardim Zoológico de Vila Isabel. Quando era divulgado o resultado do Jardim Zoológico, por volta de 3 da tarde, por telefone, as pessoas corriam a essa agência para saber o resultado, saber se tinham vencido ou não o bicho. Então as pessoas não precisavam mais ir ao Jardim Zoológico, elas compravam os bilhetes e o ingresso virava a aposta. E o que explica a popularidade do jogo do bicho? Essa é uma questão muito difícil para a gente dar uma resposta só. Acho que há uma série de fatores que podem nos ajudar a pensar sobre o sucesso do jogo do bicho. O fator inicial, acho que está nos bichos. Há também uma imprensa que é criada na primeira década do século XX, que vai, em 4 páginas, vai falar os redatores conseguiam juntar, oferecer todos os palpites dentro do jornal, todos os bichos apareciam como palpite dentro dos jornais, eles faziam estatísticas. E quem eram os bicheiros? Nesse momento, os bicheiros, comerciantes, né, que vendiam, que do lado da carne seca, de uma bebida ou outra, vendia aposta para o jogo do bicho, era o dono do quiosque, eram vendedores ambulantes, porque a cidade do Rio de Janeiro já tinha uma imensa gama de loterias. Essa é uma questão importante. O jogo do bicho, ele tinha na cidade do Rio de Janeiro um espaço muito propício à sua proliferação. Por quê? Porque a cidade conhecia jogos, apostava constantemente em jogos. Também percebendo o potencial comercial do jogo do bicho, pessoas vão começar a tomar os pontos umas das outras. Seja comprando o ponto de uma da outra, seja tomando os pontos à bala. A guerra entre bicheiros, entre banqueiros do jogo do bicho no Rio de Janeiro, nas décadas, principalmente entre 40 e 50, foi intensa. E quando chega nos anos 70, é um processo completamente definido, e aí a gente tem essa ideia de uma criação de uma cúpula do jogo do bicho que se mantém no poder dessa contravenção desde então.